Olá, eu sou Johnny Almeida, sou músico e luthier. Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria? Bom, para explicar para vocês o que é um luthier, eu tenho que explicar de onde vem essa palavra. Luthier vem do francês, luthier, que quer dizer alaúde, que é o pai dos instrumentos de corda. Então, o luthier é o profissional que confeccionava alaúdes e o profissional que consertava alaúdes. E isso se estendeu ao longo dos séculos e até hoje o profissional que confecciona instrumentos de cordas é chamado de luthier. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Sou um dos artistas selecionados pelo projeto da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, Cultura Presente nas Redes. E hoje eu estou aqui para falar do tekerolante, a viela de roda húngara medieval. Viela de roda. Vamos falar um pouco sobre a história desse instrumento? Para falar da história da viela de rodas, eu preciso ir lá atrás, no ano 1000 depois de Cristo, e falar sobre o organistro, que foi a primeira viela de rodas criada num mosteiro na França. O organistro era uma viela bem grande. Ai, como era grande! Bem diferente das vielas existentes hoje. Porque hoje as vielas têm sua seção de teclas, essa caixa de teclas, bem em cima da caixa acústica. O organistro não. A caixa de teclas do organistro, ela ficava acoplada ao corpo do instrumento, mas adiante, bem depois, como o braço de um violão, né? Isso fazia com que o organistro fosse uma viela de fato muito grande. E também obrigava-se a ter a necessidade de 2 músicos para tocar o instrumento. Enquanto um músico se ocupava com a manivela, outro músico se ocupava das teclas que eram puxadas. E o organista não tinha tantas notas assim como as vielas, né, mais recentes. Quando eu falo mais recentes, as vielas que vieram depois deles. Porque não havia essa necessidade. Como eu disse, ele foi criado num mosteiro. E na música sacra não se fazia grandes coisas, vozes complexas, né? Era uma coisa mais quase que uníssono, né? Então o organistro ele não era um instrumento criado para fazer grandes solos, grandes execuções. E sim, com esse som que a viela de roda tem, que é muito comum dela, esse pedal, em cima disso, os monges cantavam. Coisas assim. Claro que colocando ali as letras de seus cantos religiosos. Com essa coisa do organista ser gigantesco, veio logo em seguida a necessidade de ter um instrumento como aquele, mas que fosse mais compacto e que tivesse mais notas. Afinal de contas, o instrumento, a viela de roda, já começava dali sair das fronteiras dos mosteiros e começou a se tornar um instrumento, né, das cortes, e instrumentos que logo depois vem caindo no gosto popular. Então precisava-se, para executar outros tipos de músicas que não fossem músicas religiosas, de uma viela que tivesse uma dinâmica melhor, uma execução melhor. Assim nasceu a sinfonie, ou symphony. A sinfonie também na França. Um instrumento, como disse, bem compacto, mas ainda com uma escala diatônica, uma escala onde você teria ali um Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Você não teria numa sinfonia Dó,
sol, do, sustenido, ré, sustenido, mi, fá. Não teria os acidentes, os sustenidos e bemóis, ok? Logo depois da sinfonia, quando eu falo logo depois, gente, a gente falando de história, esse logo depois leva tempo que vocês nem imaginam, sabe? Muito tempo. Mas logo depois, se tratando da história da humanidade, é um logo depois. Enfim, veio La Vielle à Rue, uma viela usada também na França, mas que tem um formato, aqui eu tenho um exemplar aqui que ainda estou construindo, com o formato abaulado como o alaúde. Hoje, quando eu observo essa viela, La Vielle à Rue, né, e comparo isso ao nome do tekerlet, que diz no húngaro o alaúde que dá voltas, eu acredito que seja uma influência desse instrumento aqui. Essa viela aqui, com esse formato de alaúde, levou talvez os húngaros a construir seu tekerlet e chamar de o alaúde que dá voltas. Bem, uma outra diferença que existe de La Vielle à Rue para a sinfonia é o fato de que a Vielle à Rue tem 2 teclados. O teclado de baixo corresponde àquelas teclas brancas do piano, né? Que tem ali aquela escala que a sinfonia tem, que é uma escala diatônica. E o teclado de cima, ele já corresponde às teclas pretas do piano, onde eu tenho ali sustenidos e bemóis, podendo executar com o instrumento uma escala cromática, né? Ou seja, tem um cromatismo na Vielle à Rue, né? E na sinfonia, não. Na sinfonia é um tecladinho diatônico. Durante um bom tempo, a viela de rodas caiu no esquecimento. Deixou de ser um instrumento evidente aqui ou ali. Depois, a viela de rodas ressurge, mas já dessa vez na mão de cegos cantadores, pedintes, né? Ou até mesmo artistas de rua, aquele músico que dependia de fazer suas apresentações nas ruas, em praças públicas, para poder tirar dali o seu sustento, né? O seu pão de cada dia. E essa coisa assim foi se espalhando pelo mundo, essa coisa dos cegos cantadores, os pedintes, que também muitos eram andarilhos, viajantes pelo mundo afora. Aqueles ermitões da vida com sua, né, viela de rodas pendurada nas costas, e isso fez com que a viela se espalhasse mesmo, né? E eu acredito que eles foram grandes responsáveis pelo resgate desse instrumento, pelo uso desse instrumento e também pelo fato dela se espalhar pelo mundo. Então isso fez com que esse instrumento ele ganhasse muitos nomes, dependendo do país e da região onde ele foi criado na sua nova configuração e onde era encontrado, né? Enfim, falei do organistro, que foi a primeira, é um dos nomes, né? A sinfonia, que é uma pequena, de caixinha retangular, com um tecladinho simples. Na Itália, a gironda. Na França ainda, La Vielle à Rue. Em Portugal, né? E na Galícia, chamam de zanfona. Nos Estados Unidos, hoje bem presente, e até mesmo em alguns países da Europa chamam também de hurdy-gurdy, né? Hurdy-gurdy. Porém, hoje o hurdy-gurdy é uma viela de roda mais moderna, que não usa cravelhas, com cordas geralmente de aço, cordas de violino, viola, violoncelo, com captadores eletrônicos para captar esse som do instrumento, amplificar, e muito presente nas bandas de metal folk. Muitos músicos americanos gostam de usar efeitos de looping e outros pedais de reverb, enfim, eco, vários outros sistemas eletrônicos, né, no hurdy-gurdy, né? E então o hurdy-gurdy não tem um formato muito específico. E hoje em dia há um resgate desse instrumento assim tão forte que está virando uma verdadeira febre. Hoje
tem pessoas que praticamente adolescentes altamente envolvidas com hurdy-gurdy nos Estados Unidos, com suas bandas, gravando seus trabalhos, fazendo muito sucesso, shows, por aí, né? E eu acho que, falando da viela de roda contemporânea, o topo hoje, nesse aspecto, é o didgeridoo. Porque o didgeridoo é uma vielinha pequenininha, como o nome já sugere, didgeridoo, porque é um hurdy-gurdy digital, né? Onde o músico pluga um cabinho nele, conecta no seu celular, e ali ele tem um aplicativo de equalizações e tudo mais, e toca o seu didgeridoo, né? Olhando a telinha do celular. O didgeridoo também tem um painelzinho digital, onde mostra até qual a nota que você está executando na pauta, né? Na partitura, ali ele tem um painelzinho assim muito legal, e vem com algumas músicas já em sua memória. Então veja só que coisa louca, do ano 1000 para cá, essas modificações que a viela de roda sofreu, né? Ela vem sofrendo. E aí cabe a cada músico, a cada artista, buscar para si a viela de roda que atende às suas necessidades. Para que você quer uma viela de roda? Para que o músico quer tocar? Que sonoridade ele quer dela? Tem artistas hoje que nós vemos seus vídeos na internet, onde ele gosta de gravar uma série de videozinhos, depois edita, onde em cada um deles ele está fazendo uma performance diferente com seu hurdy-gurdy, com a sua viela de roda, criando assim coisas magníficas, né? Com edições, usando os pedais, as pedaleiras, com efeitos. Isso é muito legal. E um vídeo muito famoso da Vielle Rui, numa execução, numa apresentação bem antiga, é um show do Led Zeppelin, onde um artista é convidado ao palco, né, um vielista, e ele faz uma linda performance no show do Led Zeppelin. We'd like to introduce you to our next new band member. Maybe this is the first time that you good people have experienced this, but if not, you will remember it for a long time. Would you welcome Nigel Eaton and his hurdy-gurdy? E lá estava a viela de rodas presente no show do Led Zeppelin. Por quê? Existe uma galera assim, purista,
que eles ficam assim muito aborrecidos quando vem, por exemplo, uma viela de rodas executando uma música contemporânea, né? Mas eu não acredito que exista música daqui ou dali, né? ou do século tal. A música, ela não tem idade, a música não tem tempo. A música é algo que está aí, está em toda parte, né? Como disse um grande amigo, o Nando Carneiro, né? A música é uma deusa, né? Ela é possessiva e exigente. Depois que ela te pega, já era. Você não tem para onde fugir. E eu espero que esse vídeo da história da viela de roda seja bastante esclarecedor para muita gente.